E aí, meu irmão Fabrício, tudo bem? Quanto tempo? Parece que a gente não se vê já tem uma eternidade, verdade? Ó, mais uma vez, meus parabéns aí pelo seu trabalho, sempre muito lindo, levando um pouco aí da sua luz, do conhecimento que você tem para todo mundo. Fico muito feliz de estar aqui junto com você nesse trabalho, um trabalhozinho de formiga. A gente contribui muito pouco perto do trabalho que você tem feito aí, mas cada grãozinho acho que vale a pena. Como é que está o pessoal? Tem tido muitas dúvidas? O pessoal está mais assustado ou está mais entediado aí com as informações? Muita coisa nova, a gente sabe, muita coisa sai da caixinha. A ideia um pouco do trabalho que a gente traz aqui é justamente estar mexendo com as pessoas, tirando da zona de conforto, né? Levando para uma outra zona de conhecimento que não é muito explorada por outras áreas, por outros meios de comunicação, a não ser alguns mais especializados. A gente tenta fazer isso de uma forma bastante resumida e eu espero que o pessoal esteja conseguindo acompanhar, esteja entendendo. Estamos aqui para tirar as dúvidas, né? Dentro do pouco conhecimento que a gente tem, a gente vai trabalhando aí e vai tirando as dúvidas. Vamos falar um pouquinho agora sobre as movimentações energéticas do planeta que vem acontecendo já há bastante tempo e como que isso tem influenciado aí na transição, como tem influenciado nos nossos corpos. Algumas pessoas têm sentido algumas reações diferentes. Vamos tentar entender um pouquinho disso aí hoje. Próxima oportunidade, a gente pode entrar no ao vivo aí com todo mundo, tirando as dúvidas ao vivo. Falando um pouquinho aí do cinturão de fótons, né? O que que é o cinturão de fótons? O cinturão de fótons que a gente vê aí na imagem é um círculo de energia, de altíssima energia, gerada aí pelo Sol central da nossa galáxia, Sol de Alcyon, que está numa outra dimensão, porque é um Sol mais evoluído do que o nosso. A gente sabe que o sistema solar nosso, né, o nosso planeta, ele leva 365 dias para dar uma volta em torno do nosso Sol local. E com relação ao Sol de Alcyon, o nosso sistema solar, ele dá uma volta, ele leva em torno de 26 mil anos. E a nossa galáxia, ela dá uma volta completa em torno de aí 225 milhões de anos. A gente olhou um pouquinho aquela questão lá do assim em cima como embaixo, aquelas leis trazidas lá por Hermes Trismegisto, para a gente entender um pouquinho da física universal, das leis divinas. Então, tudo gira, né? Uma parte menor gira sempre em torno de uma parte maior. A gente tem lá o elétron girando em torno de um núcleo, depois você tem vários elétrons formando as células, aí você tem os planetas girando em torno de sóis centrais, esses sistemas solares completos girando em torno de sistemas maiores girando em torno de outros sistemas maiores, mas sempre preservando a mesma lei da física com relação a essas energias. Assim como a gente estuda lá na química que existem camadas energéticas, dentro de um sistema maior também existem camadas energéticas. Então a gente pode entender que esse cinturão de fótons, que ele está aí dentro do nosso sistema, ele também é um ponto de maior energia dentro desse ciclo que o nosso sistema solar faz. Ele leva 26 mil anos para passar, então, dentro desse cinturão. Depois ele vai se afastando, vai diminuindo a energia, assim como as estações do ano acontecem aqui no planeta Terra. E por que a gente está falando disso daí? Porque a gente está falando muito de fase de transição da humanidade, que é aquela que a gente sai de um planeta de provas e expiações para um planeta de transição, sai de terceira dimensão para quinta dimensão. Isso requer, então, um quanto de energia. E o momento mais propício para que aconteça essa transição é quando está passando por esse cinturão e está recebendo uma quantidade maior
de energia do Sol de Alcione, no momento que ele estaria, o sistema solar nosso estaria mais próximo desse grande Sol de Alcione. Então, é muito importante. E nós já estamos dentro desse cinturão de fótons, recebendo diretamente essas camadas de energia, e muito em breve a gente deve ter aí uma onda de energia muito grande chegando, porque nós já estamos dentro desse cinturão, para causar um que a gente chama de despertar em massa dentro da humanidade. Esse despertar em massa ele é importante para aquela questão da separação do joio do trigo e também é importante para que se adquira esse quanto energético que pode fazer com que a gente adquira as condições de chegar num planeta de transição de quinta dimensão. Outra coisa interessante que acontece no planeta, né, a cada 10 mil anos, a gente tem ondas de calor e 90 mil anos a gente tem ondas de gelo. Isso devido às inversões polares que acontecem. Essas inversões polares de polos acontecem a cada demora de 100 a 150 anos para que haja uma inversão. Isso é muito importante porque ela influencia diretamente o ângulo em que o planeta se encontra com relação às energias que vêm tanto do Sol local quanto do Sol central de Alcione. Quando a gente fala em reversão de polo, a gente não está dizendo que o polo sul vai virar polo norte, mas que ele muda um pouco o ângulo, conforme a gente pode observar nessa foto aí. É uma inversão bastante demorada, demora aí muitos e muitos anos, mas que muda completamente a configuração energética também do planeta, propiciando uma condição melhor para que a gente passe por essa fase de transição. Então, nós já falamos de duas condições energéticas, que é a inversão de polo e a questão do cinturão de fótons que o planeta se encontra agora. E é interessante observar que o planeta também tem o que nós chamamos de linhas de lei. São algumas linhas, alguns pontos energéticos que cruzam o nosso planeta, fazendo uma proteção para esse planeta. Isso age como meridianos, isso age também como se fossem chakras, né? Então, essa grade magnética ela gera pontos de energias mais negativas e pontos de energias talvez um pouco mais positivas. Naves espaciais muitas vezes optam por viajar dentro dessas linhas de lei, onde eles gastam o menor quanto energético. Existem correntes de frequência sonora se propagando através de algumas estruturas sagradas, como por exemplo as pirâmides que existem no planeta. Muitas das pirâmides a gente conhece, como as pirâmides do Egito, as pirâmides da América do Sul, da América do Norte, mas existem muitas que são enterradas e existem alguns elementos que estão na quarta e na quinta dimensão, propagando e fazendo a interconexão entre essa grande grade magnética. Isso tudo faz com que exista um fluxo de energia dentro do nosso planeta. Além desses pontos de energia, a gente tem também alguns portais dentro do nosso planeta. Bom, o lado de todo ponto energético de uma grade magnética, temos nós e os nulos, os modelos cristalinos originais de criação colocados pelos pleiadianos que construíram esse sistema, vão semear a humanidade. Nós e os nulos do planeta são uma parte do sistema de Gaia. Gaia a gente chama o nosso planeta, né, que é o espírito do planeta, a gente chama de Gaia, foram distorcidos um projeto benevolente. Há muito tempo os pleiadianos olharam para esse planeta e selecionaram 12 pares de pontos de energia. Eles iriam representar a dualidade do planeta. Esses 12 pontos de energia são encontrados em 24 localizações geográficas. Um total de 24 nós, sobre picos de montanhas, desertos, foram selecionados para representar partes do planeta que eram mais promissores. O que isso significa? Isso significa portais que abrem energias aí interdimensionais dentro dos multiversos e a gente vai a gente não está entrando muito nos detalhes, porque cada assunto desse a gente teria que falar em torno de umas 2 horas. A gente vai falar muito rapidamente para também não ser muito cansativo, para a gente poder falar de mais assuntos. Além desses pontos, a gente tem a ressonância de Schumann. O que é a ressonância de Schumann? A própria Terra tem um batimento cardíaco, a gente pode dizer assim,
que a gente chama de ressonância de Schumann, que envolve todos os seres vivos numa frequência natural e constante. Essa ressonância natural do planeta, ela gira em torno de 7,83 Hz. Isso aconteceu aí por milhares de anos, essa frequência, só que agora a gente entrando dentro daquele cinturão e entrando na fase de transição, subindo o quanto de energia do planeta, das pessoas, dos animais e das plantas, essa frequência ela tem que aumentar, porque vocês lembram que a quinta dimensão ela está num nível de frequência muito superior ao de terceira dimensão. Então, se a gente quer chegar ao planeta na quinta dimensão, a gente naturalmente tem que subir a vibração de todos os seres de todo o planeta. E isso tem acontecido constantemente. A gente tem chegado aí a picos aí de 150, 90, 80, 60, que estão muito acima. Os cientistas, eles não conseguem explicar o que está acontecendo, tá, pessoal? Mas isso faz parte do momento que nós passamos de transição. Vamos fazer, então, uma analogia, né, com pontos de energias do nosso corpo, porque a Terra, na verdade, é um grande corpo físico que tem uma alma que se chama Gaia, assim como nós temos a nossa alma também. Essa alma se comunica com a gente como qualquer espírito se comunica. Isso faz parte de que coisas grandes, elas também têm almas como as pequenas, né? As nossas células têm a sua onisciência, a gente vai falar disso em outro momento, dentro de um ser coletivo, que é o nosso corpo como um todo. Então, tem vários seres minúsculos oniscientes. E nós, como seres humanos oniscientes, também fazemos parte de um grande corpo que é Gaia. Então, a gente pode, fazendo uma analogia direta, aí a gente vê a ressonância Schumann, né, que a gente vê nessa foto de Kirlian, sendo as vibrações das nossas camadas atmosféricas, que seria o pulsar de energia do planeta. A gente também tem os pontos e linhas energéticos aí da medicina tradicional chinesa, conhecidos aí principalmente dentro da acupuntura, que a gente pode fazer uma analogia com as linhas de lei, que representariam como se fossem essas mesmas linhas de campos energéticos que a gente tem no nosso corpo físico. A gente tem também os nós, que a gente acabou de falar, e portais dentro do planeta, que por onde entram algumas energias e saem algumas energias, que seria equivalente aos pontos de chakras que nós temos aí no nosso corpo humano, que também é bastante conhecido. E por fim, a gente tem as camadas do planeta, como as camadas que a gente tem dentro das células, nossos órgãos. Então, vocês estão vendo que, assim como em cima como embaixo, né, o macro como o micro, a gente também tem o nosso corpo físico e energético, ele tem uma similaridade dentro do corpo macro do planeta. Então, vocês entendendo a nível de corpo físico e corpo espiritual, vocês também entendem as energias que existem no planeta e agora estão em mudança. Por isso a gente tem tido aí algumas catástrofes como terremotos, tsunamis, ondas de calor, ondas de frio, e tudo é consequência aí dessas mudanças, que é como às vezes acontece no nosso corpo quando os nossos chakras estão desequilibrados, quando a gente tem uma febre, quando a gente tem alguma coisa em desequilíbrio no nosso corpo e o sistema de defesa começa a agir para poder recuperar isso daí. Então é importante a gente saber que essas mudanças constantes na frequência Schumann, com esses aumentos, eles mudam, interferem no nosso padrão de sono, nas nossas emoções, no sistema imunológico, na nossa percepção de tempo. Vocês percebem aí que o tempo tem acelerado bastante em função do que tem acontecido aí, da gente tá próximo de um evento de mudança de dimensão. E tudo isso acarreta sintomas como enxaquecas, cansaços, sensações elétricas nos pulmões, dores nos sistemas musculares, sinais de gripe, sonhos intensos, perturbações, despertar de alguns médios com visões, com vultos, com dores, com depressões, por aí afora. Tudo são sintomas. A transição da terceira dimensão do mundo de expiações por de quinta dimensão, a entrada do planeta no cinturão de Foton envolve
um monte de mudanças energéticas no planeta, na sua configuração, nas placas tectônicas, placas de energia. Você vê mudanças nas estações, as estações estão confusas, meses que não choviam estão começando a chover, meses que fazem frio faz calor. Então a Terra está um verdadeiro caos, porque tudo está se ajeitando para se equilibrar dentro dessas novas energias que a gente vai entrar aí na quinta dimensão. E o que a gente pode fazer nesse momento? Cabe a nós estar sempre estudando para estar se atualizando com relação ao que está acontecendo, buscando mais esclarecimentos, buscando elevar as nossas vibrações através de boas ações, ajudar no resgate daqueles irmãos que se encontram nos umbrais, ajudar no esclarecimento daqueles espíritos errantes, trazer os espíritos obsessores para o lado da luz, ajudar com doações de energia para os seres de luz fazer trabalhos em volta do planeta, realizar tratamentos holísticos, como reiki, ajudar no esclarecimento daqueles que estão sendo despertados nesse momento. Esse tipo de ações, principalmente de conscientização de nós mesmos, fazendo esse trabalho nosso de elevação espiritual, de mudança do nosso eu, do nosso ego, para que a gente se torne seres mais iluminados, com maior ponto energético, para poder ajudar aqueles que ainda estão um pouquinho atrás da gente. Isso falando então de transição e energia. Vamos falar um pouquinho agora de questões de magia, sigilo. Em primeiro lugar, o que é sigilo? Sigilo é uma ativação de magia. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer de várias formas. Vou falar uma aqui bem simples, só para nível de entendimento, mas não é uma aula, é simplesmente para vocês entenderem o que a gente vai falar depois. A gente pode, por exemplo, dizer que, olha, quero ter muita sorte na vida e eu vou escrever uma palavra que é muita sorte. Então, toda vez que eu olhar para aquele símbolo, ele vai ativar uma egrégora de energia que vai me ajudar a abrir os meus caminhos. Eu escrevo muita sorte em um papel, tiro todas as vogais, sobram as consoantes, eu pego essas consoantes, dou uma misturada nelas, formo um símbolo com elas, está feito um símbolo, a gente chama esse símbolo de sigilo. Ele está energizado com o nosso pensamento, porque tudo que o nosso pensamento quer, ele cria, e é assim que a gente cria, então, um sigilo. Falado, então, como que a gente cria um sigilo, que seria esse ativador de magia, vamos falar o que é magia branca e magia negra. Magia branca, a gente está relacionando com coisas positivas para o bem e que são normalmente utilizadas pelos guardiões. E a magia negra é o oposto, né? São ativações que fazem com sentido negativo, feito para o mal. Normalmente elas são feitas por magos, feiticeiros, esse tipo de coisa. O que é Goécia? Goécia é uma magia feita em tempos pretéritos, em outras encarnações lá atrás, mas lembrando que essa magia ela continua irradiando através dos tempos e das eras, e ela pode alcançar uma pessoa no momento presente. Então, por exemplo, um sacerdote egípcio que joga lá uma praga em algum cidadão, esse cidadão vem encarnando, encarnando sempre no bem. De repente, hoje ele está aqui, mas ele, por algum motivo, se extravia, começa a fazer coisas negativas, abaixa o padrão de vibração. E a magia negra, ela só afeta pessoas que estejam com baixa vibração. Se você está vibrando alto, ela não consegue penetrar em você. Então, aquela magia jogada lá atrás, ela, nesse momento, ela consegue te alcançar, porque nesse momento você baixou a sua vibração. Feitiço, a diferença de feitiço com magia é que a magia ela é feita por um mago, onde ele, através dos conhecimentos e poder do pensamento, da própria energia dele, consegue manipular as energias de alguma coisa que ele deseja para obter o que ele quer. O feitiço, a pessoa que faz o feitiço, ela não tem esse conhecimento, não tem esse poder, então ela faz um pacto com espíritos trevosos, onde esses espíritos eles pedem alguma coisa em troca. A gente tem uma imagem aí de sangue, porque o sangue tem um ectoplasma muito pesado, e esse sangue fresco ele é utilizado então por esses espíritos trevosos para adquirir força e fazer o que
aquele feiticeiro pede para eles. Lembrando que quem faz um feitiço tem uma conta muito pesada, depois que desencarna vai ter que pagar essa conta. Normalmente fazendo trabalhos para aqueles a quem eles contrataram, que hoje serão seus donos, e que muitas vezes eles passam por torturas horríveis e horripilantes e se tornam verdadeiros escravos das sombras. Falando um pouco de vela, sem entrar em como funciona, por que que funciona, a gente tem velas, incensos, talismãs e oferendas, que a gente vê nas imagens, que nada mais são que objetos nos quais nós colocamos o nosso pensamento e o nosso pensamento dá força para esse objeto, criando em volta dele uma energia que, por sua vez, é, é devolvida para a gente, essa energia, e a gente utiliza ela em nossa proteção. Então, as velas têm a energia do fogo, que pode ser utilizada para o bem, como proteção. Talismãs também são criações de energias mentais que nós podemos fazer através de sigilos, cria um determinado tipo de proteção também. Os incensos, através das várias ervas de poder das quais eles são constituídos, também têm o poder de absorver energias negativas que estão no ambiente. E assim, vários. Egrégoras são energias formadas pelo coletivo, então você não forma uma egrégora de uma pessoa só, mas várias pessoas conseguem formar um egrégora. O que que é isso? É como se fosse um depósito de energia. Então, várias pessoas que se reúnem pensando, por exemplo, no bem da humanidade, e elas fazem isso através de uma oração, a oração do Pai Nosso. A gente pode dizer que essa oração do Pai Nosso cria uma energia dessas várias pessoas com esse mesmo objetivo para o bem, e através desse objetivo cria-se um bolsão de energia que pode beneficiar todo o planeta. Às vezes que as pessoas então fazem a oração do Pai Nosso, elas absorvem um pouco dessa energia e transportam um pouco dessa energia, ativando esse tipo de pensamento. E por fim, a gente traz aí uma pessoa que eu admiro muito, que é o Mahatma Gandhi, e que ele fala uma coisa que a gente deve seguir rigorosamente, seja a mudança que você quer no mundo. O que que significa? Ao invés de reclamar que o mundo está ruim, que as pessoas estão ruins, faça a sua parte. Isso já vai ser suficiente para que exista o início de uma mudança no planeta. E assim a gente se despede, Fabrício. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E nos encontramos em breve, novamente, para falar de novos assuntos. Da próxima vez, seja para tirar, então, as dúvidas aí da galera. Vocês já podem mandar as dúvidas de vocês essa semana. Semana que vem a gente se encontra para tirar essas dúvidas.